Eu queria relatar uma ocorrida aqui durante o jogo. O árbitro, pela segunda vez, a segunda partida consecutiva que ele apita o jogo nosso, ele falta com respeito com os nossos atletas. Eles não respeitam. Já havia tido um acontecimento contra o Corinthians, que ele desrespeitou o Alan, e agora ele xingou o lateral esquerdo do Santos. O clássico paulista pegou fogo e foi cheio de polêmicas. Saiba agora o que aconteceu no clássico Sansão no Morumbi. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O jogo começou pegado e muito disputado. E aos 15 minutos do primeiro tempo, já aconteceu esse lance do Gabriel Menino, que chuta a bola no jogador do São Paulo, caído no chão, e o clima fechou. Depois de tudo, o árbitro deu cartão amarelo para os dois. O mesmo, 10 minutos depois, fez outra falta forte, que gerou outro cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho, e compromete o restante do jogo. Mas aos 40 minutos, acontece a polêmica no meio do campo, quando tem um arremesso lateral para a equipe do Santos, quando acontece um tumulto em cima do árbitro, e os jogadores pedem para não bater o lateral, por conta de um suposto xingamento do árbitro com o jogador que iria colocar a bola em jogo. No final do primeiro tempo da partida, os jogadores escolhidos vão à entrevista e expõem a revolta com o que aconteceu em campo sobre a arbitragem. Veja. Zé, queria que você falasse desse primeiro tempo. O Santos teve um jogador expulso ainda na primeira etapa, você entra para recompor esse meio de campo. O que o Santos precisa para pelo menos sair com um empate daqui, ou com um a menos dá para vencer o jogo? Antes de responder a sua pergunta, eu queria relatar uma ocorrida aqui durante o jogo. O árbitro, pela segunda vez, a segunda partida consecutiva que ele apita o jogo nosso, ele falta com respeito com os nossos atletas. Ele xingou o nosso lateral, o Lira, mandou ele para aquele lugar e depois ele quer exigir respeito. Então acho que isso é alguma coisa, tem que ser tomada uma atitude, porque quando é na nossa vez, quando a gente reclama, xinga o árbitro, a gente é punido. Então eu quero ver o que vai acontecer com ele, porque não é a primeira vez, entendeu? Então alguém tem que tomar uma posição e realmente analisar como está sendo a atitude dele dentro de campo. E com relação à partida, nossa equipe infelizmente perdeu um jogador, sofreu um pouco no primeiro tempo por conta, né, da pressão inicial que a gente sabia que existia aqui, jogando no Morumbi, mas organizar agora, ver o que a gente pode melhorar, e eu tenho certeza que a gente vai, mesmo com um jogador a menos, buscar o nosso melhor resultado. O jogador Sabino do São Paulo também dá sua opinião e mostra sua indignação em relação ao ocorrido em campo. Um pouquinho desse primeiro tempo, né? Se vocês saem satisfeitos com a atuação do São Paulo. E o Zé Rafael acabou desabafando aqui sobre o comportamento do árbitro. Queria escutar se pelo lado do São Paulo também vocês têm alguma posição, viram ou escutaram alguma coisa. Assim, antes dessa pergunta, é inacreditável assim como os árbitros brasileiros eles forçam para ter polêmica, né? Eu não sou um cara de falar de arbitragem, nunca me vi falar de arbitragem. Só que assim, eles pedem respeito, só que eles não respeitam. Já havia tido um acontecimento contra o Corinthians, que ele desrespeitou o Alan, e agora ele xingou o lateral esquerdo do Santos, mandou tomar naquele lugar. Então assim, é inacreditável que eles pedem respeito, só que não respeitam. Porém, o jogador não hesitou a culpa de que os jogadores muitas vezes também atrapalham bastante a arbitragem em campo. E conclui exigindo mais respeito com os jogadores. Concordo que muitas vezes nós jogadores somos muito chatos, né? Ficamos ali atrapalhando o jogo, eu entendo isso, mas assim, se ele quer respeito, se ele quer acabar com isso, então que ele respeite. Então assim, a forma que ele conduziu esse episódio é totalmente uma falta de respeito com nós jogadores e principalmente com eles, já que eles pedem respeito. E agora, respondendo essa pergunta, eu acho que nós fizemos um bom primeiro tempo, né? Tivemos algumas chances. Falta também o último passe, né? Que é o mais importante. Nós vamos conversar ali para ver o que você tem que falar, arrumar alguns erros também, para poder sair com a vitória aqui no segundo tempo. Tá vendo tudo isso? Outro que também deixou sua opinião sobre o caso foi Gabriel Barbosa, o Gabigol, no final da partida. Na saída do intervalo, o Zé Rafael e o Sabino também. Foi até uma coisa que o Luciano falou com o Zé Rafael. Falou, vai reclamar, vamos reclamar. E falaram assintosamente de como o árbitro estava agindo dentro de campo com vocês, assim, né? De desrespeito, inclusive. Os dois falaram, o Sabino e o Zé. Alguma coisa aconteceu com você, rolou com você durante o campo em relação ao árbitro? Não, foi eu que eu vi ali, ele xingando o Lira, né? E aí todos os jogadores, até mesmo do São Paulo, se colocaram à disposição para poder ajudar. Ele mandou cobrar o lateral rápido e xingou o Lira. A gente se uniu ali e foi falar com ele, porque ao mesmo tempo que a gente tem que respeitar eles, a gente também tem que ser respeitado. E se ao contrário, a gente toma um cartão, a gente é suspenso, e várias vezes já aconteceu isso. Espero que outros jogadores também, se acontecer em outros jogos, que possam se unir e falar pelo futebol melhor.
Outro que também comentou sobre a postura do árbitro foi o diretor executivo de futebol do Santos, Alexandre Matos. Sobre o jogo de hoje, se me permite, 11 contra 11 já estava ruim, o São Paulo já está melhor, ponto. Pontuando isso, depois da expulsão, óbvio, piorou mais ainda. O que já estava ruim, já ficou pior e ao natural, o São Paulo foi fazendo os gols na gente ali, merecido, independente se tivesse 10 contra 11, ponto. Agora, não vamos aceitar o que esse cidadão vai fazer aqui hoje. E eu falei isso para ele ali. Se eu falei isso para ele, eu falo para vocês aqui. Ele não tem o direito de desrespeitar nenhum profissional aqui dentro, não tem. E ele desrespeitou sim, inclusive, na minha opinião, até de maneira covarde, porque ele foi no menino. Eu não vi ele fazendo isso com o Gabigol, não vi ele fazendo isso com um cara mais experiente. Então, quando ele faz isso, ele enerva o jogo, o ambiente. Eu fui cobrar ele ali duas coisas pontuais. Primeiro, critério. Não vou discutir se não era para cartão no lance do Gabriel Menino, não vou discutir, mas o critério. Porque o cartão que ele deu, primeiramente, depois tiveram vários lances parecidos de empurra-empurra, de bolinho e tal, que ele não deu cartão. Então ele escolheu quando ele vai dar. E quando ele escolhe, ele não está tendo critério. E a segunda coisa, quero muito que a federação puna ele, porque se eu vou ali e xingo ele, se você vai ali e xinga ele, se um jogador vai ali e xinga, vai para o tribunal, é julgado. Então eu acho que tem mais do que provas que ele desrespeitou, não falou palavrão, xingou, não é o papel dele, ele não pode, se ele quer ser respeitado, ele tem que fazer isso, porque senão dá o direito dos caras não respeitar ele também. E o que ele te respondeu? Que nunca falou palavrão na vida. Para ficar até, né, com a cara de espanto. Ele diz, pra mim, ele diz que nunca falou um palavrão na vida. Por fim, o São Paulo vence o clássico por 2-0 e coloca o Santos em mais risco no Paulistão 2026. Um clássico onde o árbitro foi o centro das atenções e ter deixado o jogo mais nervoso ao distribuir vários cartões ainda no primeiro tempo, onde saiu bastante criticado pelos dois lados. Agora, quero saber a opinião de vocês sobre o ocorrido. Comenta aí que eu vou ler todas. O que achou da atitude dos jogadores em cobrar respeito ao árbitro? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau!